Você já parou para pensar nas profissões que já existiram, mas que hoje parecem pertencer a um passado distante? É verdade. A evolução da sociedade e da tecnologia transformou radicalmente o mercado de trabalho. Se você acha que as mudanças são rápidas hoje em dia, imagine como era no passado. Vamos fazer uma viagem no tempo e explorar 10 profissões que não existem mais, mas que tiveram um papel importante na história. Lamparineiro. Vamos começar nossa lista pela profissão de lamparineiro. Sim, você ouviu certo. Antes da eletricidade, as cidades eram iluminadas por lampiões a gás. O lamparineiro era responsável por acender e apagar esses lampiões, garantindo que as ruas estivessem iluminadas durante a noite. Era um trabalho que exigia disciplina e pontualidade, já que a segurança das pessoas dependia disso. Com a chegada da eletricidade, essa profissão foi rapidamente extinta, mas imagine o charme de uma cidade iluminada por lampiões. Telégrafo. Nos tempos em que a comunicação à distância era feita por fios e sinais elétricos, os operadores de telégrafo eram essenciais. Eles transmitiam mensagens codificadas em Morse, conectando pessoas e lugares. Era um trabalho que exigia muita habilidade e rapidez. Mas com o advento do telefone e, mais tarde, da internet, o telégrafo se tornou obsoleto. É fascinante pensar em como a comunicação evoluiu, mas também é um pouco nostálgico pensar em como as pessoas se conectavam de forma tão diferente. Limpadores de chaminés. Essa profissão era bastante comum em lares com lareiras e fogões a lenha. Os limpadores de chaminés subiam nos telhados e desciam pelas chaminés para remover a fuligem acumulada. Era um trabalho árduo e perigoso, mas extremamente necessário para evitar incêndios. Com a popularização do aquecimento central e das lareiras a gás, essa profissão desapareceu. Mas quem não gostaria de ouvir uma história de um limpador de chaminés em um filme? Telefonista. Nos primórdios da telefonia, as chamadas eram conectadas manualmente por telefonistas, que atendiam as ligações e conectavam as pessoas. Era uma tarefa que exigia muita concentração e habilidade para lidar com os cabos e as linhas. Com a automação e a introdução do discador, a função de telefonista foi extinta. Hoje, temos a tecnologia nas palmas das nossas mãos. Mas é interessante pensar em como as conversas eram conectadas por mãos humanas. Tratadores de cavalos. Nos tempos em que os cavalos eram os principais meios de transporte, essas pessoas eram fundamentais. Eles cuidavam dos animais, alimentavam e até treinavam. Com a chegada dos automóveis, os cavalos foram se tornando cada vez mais raros nas ruas. E a profissão de tratador de cavalos foi desaparecendo. É curioso pensar em como a vida nas cidades mudou, não é mesmo? De ruas cheias de cavalos, a avenidas repletas de carros. Engraxate. Nos tempos em que as pessoas usavam sapatos de couro, era comum ver engraxates nas ruas, prontos para dar aquele brilho nos calçados. Eles eram mestres na arte de deixar os sapatos impecáveis. Com a evolução dos materiais e a mudança nos hábitos de consumo, essa profissão foi se extinguindo. Hoje, a maioria das pessoas prefere comprar um novo par de sapatos em vez de engraxar os antigos. Mas quem não sente um certo apelo nostálgico ao lembrar de um sapato brilhante? Caçadores de ratos.
Em um tempo em que as cidades eram infestadas por roedores, os caçadores de ratos eram essenciais para manter a saúde pública. Eles utilizavam armadilhas e técnicas para capturar esses animais indesejados. Com o avanço da ciência e a introdução de métodos mais eficazes de controle de pragas, essa profissão desapareceu. É impressionante como a sociedade evolui e como algumas profissões se tornam obsoletas por conta do progresso. Vendedor de enciclopédias. Nos anos 70 e 80, era comum ver vendedores porta a porta oferecendo enciclopédias completas. Eles eram verdadeiros especialistas em conhecimento e ajudavam as famílias a enriquecerem suas bibliotecas. Com a chegada da internet e a facilidade de acesso à informação, essa profissão se tornou desnecessária. É uma pena pensar que o diálogo e a interação pessoal que existiam nesse tipo de venda se perderam. Fabricantes de carruagens. Antes do advento dos automóveis, as carruagens eram o principal meio de transporte. Os fabricantes de carruagens construíam esses veículos com muito cuidado e habilidade. Com a popularização dos carros, essa profissão se tornou obsoleta. Hoje, as carruagens são vistas apenas em passeios turísticos ou em casamentos. Mas é interessante pensar em como a mobilidade das pessoas mudou ao longo das décadas. Operadores de cinema. Antes da era digital, os filmes eram projetados em cinemas com projetores de película. Os operadores eram responsáveis por garantir que tudo funcionasse perfeitamente durante a exibição. Com a transição para o cinema digital, essa profissão foi desaparecendo. É uma pena pensar que a magia do cinema, que antes dependia de um operador habilidoso, agora é realizada por máquinas. Essas 10 profissões que não existem mais nos fazem refletir sobre como o mundo está em constante transformação. É incrível pensar em como a tecnologia e as mudanças sociais moldaram o mercado de trabalho ao longo do tempo. Cada uma dessas profissões tinha seu valor e sua importância, e mesmo que não estejam mais entre nós, elas fazem parte da rica tapeçaria da história da humanidade. Então, da próxima vez que você olhar para o seu smartphone ou pensar em como se comunica, lembre-se de que, por trás de cada inovação, há um passado cheio de histórias e profissões que moldaram o mundo como o conhecemos hoje.